A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Mais uma vez, quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês Deuteronômios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Amém? Deuteronômios, capítulo 13, verso 4. Amém? 13, verso 4. Antes vamos apresentar a palavra de Deus para que Ele nos dê entendimento e discernimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em o nome do Teu Filho amado, que as Tuas palavras sejam colocadas sobre a minha boca, sobre a minha mente, a minha consciência e meu subconsciente ao meu coração. Manifesta ao Espírito Santo de Deus o Teu poder através da Tua palavra nessa manhã. Fala forte conosco, com cada um de nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Aqui eu quero falar, nessa manhã, daqueles que se dizem ser servo, mas não são. Daqueles que dizem servir a Deus, mas não servem. Daqueles que dizem que se submetem, mas não fazem. E aqui, no capítulo 13 de Deuteronômios, verso 4, ele diz assim: Andarei após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis os seus mandamentos, e guardarei a sua voz, e ouvirei a Ele, e servirei a Ele, e servirei a Ele, e vos achegareis. Vamos de novo. Andarei após o Senhor, ao vosso Deus, e a Ele eu temerei, e os seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvirei, e a Ele servirei, e a Ele vos chegarei. Primeira coisa aqui, mandamento. Ele está mandando guardar o quê? O mandamento. Quantos se dizem guardar os mandamentos e não guardam? Quebram os mandamentos, fazem segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É verdade ou mentira o que eu estou falando nesse momento? Então, muitos estão fazendo o que isso? Muitos não estão ouvindo a voz de Deus. Muitos só querem o benefício, mas não querem saber de Deus. Muitos estão indo dentro dessas igrejas buscar o quê? O benefício. Mas Deus mesmo, ninguém quer saber de Deus. As pessoas não estão nem aí para Deus. Essa que é a verdade, amém? Elas estão preocupadas com o quê? Com a sua vontade, com o seu desejo, com os seus costumes, com as suas manias. São senhores de si, mas não querem o quê? Se achegar a Deus, porque são senhores de si. Aquela pessoa que é um empresário, ela é senhor o quê? Dela mesma. Ela não é servo, ela não se sujeita, ela não se submete. Quando nós estamos o quê? Na vida do crime, nós somos senhores de nós mesmos. É verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Muitos de nós, assaltante de banco, ladrão, que rouba, o que a gente faz antes de cometer? Ora a Deus. Antes de cometer o crime, ora a Deus. É verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então a pessoa, ela vai lá e se apresenta diante de Deus, pede perdão, pede misericórdia, que Deus seja com ela naquele assalto a banco, ou até a vida daquela pessoa que ela vai tirar. Mas Deus está dizendo aqui nessa manhã, no verso 4, que Ele fala de mandamento, da constância, de seguidores, obediência e o temor a Deus. E Ele fala do nosso serviço espiritual. Mas o que é o nosso serviço espiritual? É buscar quem? A Deus. É nós termos um relacionamento verdadeiro. É nós nos desprendermos de tudo. E submeter e se sujeitar a Deus. Deus não está na lambança. Deus não está na confusão. Deus não está na perdição.
Deus não está na imundície, nem na transgressão e nem no pecado. Amém? Então muitas das pessoas, às vezes, elas estão o quê? Perdidas, estão contaminadas. Mas para eu ser um servo verdadeiro do Senhor, eu tenho que o quê? Me submeter a Ele. Eu tenho que andar conforme Ele manda o quê? Na sua palavra. Não é eu fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Não. Eu tenho que andar como o Senhor está o quê? Falando. Está dizendo na sua palavra nessa manhã. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Amém? Então, nós temos o quê? Que nos voltarmos ao Senhor. Amém? No capítulo 4 de Josué, verso 24, ele diz: Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Ele fala no verso 14 do temor. Naquele dia o Senhor honrou Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. A exaltação do santo e a referência. Capítulo 3 também, verso 7 de Josué, ele diz mais aqui. Capítulo 3, verso 7, ele diz assim: E disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei o que? Contigo. Amizade de Cristo, presença divina, exaltação do santo, e exaltado por quem? Por Deus. Porque se submeteu, porque se sujeitou, passou a andar com Deus, passou a viver com Deus, passou a ter um relacionamento o quê? Verdadeiro. Então, foi isso que o servo do Senhor fez a vontade de Deus, para depois sim ele ser transformado em filho de Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Primeiro ele foi servo do Senhor, fez as vontades, fez tudo que agradava a Deus, e Deus foi com ele, deu vitória, para depois sim se tornar filho do Senhor. Mas no livro de Ezequiel também, nessa manhã, nós estamos falando de servo e filho. Ezequiel, aqui no Antigo Testamento, no capítulo 28, amém? Louvado seja o nosso Deus, perdão. Nós vamos ver aqui a situação. No capítulo 28, no verso 11 em diante, fala de uma inspiração divina. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Verso 13: Estava no Éden, jardim de Deus, cobria-te de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e os teus engastes e ornamento eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Um ponto. Aqui, Satanás não foi criado à imagem de Deus. Ele não foi feito à semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem de um anjo. Aqui, ele servia, ele era servo do Senhor. Ele tinha poder e autoridade sobre todos os anjos no céu. Mas o que entrou nele? O orgulho. O que entrou nele? A inveja. O que entrou nele? A arrogância. O que ele diz? Que colocaria o trono dele acima do de Deus. Deus avisou: para com isso.
Para com esse negócio. Abandona essa tua vida. Abandona esses teus pensamentos. Para com isso daí. Deus tratava ele como seu filho. Tinha tudo. Poder, domínio, autoridade. Era o terceiro na hierarquia. Ele era o terceiro na sua hierarquia. Comandava todos os anjos. Abaixo de Deus e abaixo do Senhor Jesus ele comandava. Ele tinha poder. Só que o quê? Ele queria ser adorado. Ele queria ser exaltado. Ele queria ser glorificado. Ele queria que as pessoas amassem ele. Ele queria que as pessoas idolatrassem ele. E Deus alertando, para, não vou parar, vou continuar. Então continua. Pode continuar aí. E Deus está mostrando para o universo inteiro quem Ele é de verdade. Quantos de vocês estão sendo enganados por Ele? Quantos de vocês estão sendo iludidos por Ele? Quantas das vezes na tua ideia tu vai lá e diz, eu vou tomar essa boca, eu vou tomar esse lugar, eu vou tomar esse banco, eu vou tomar aquela cidade, eu vou tomar tal lugar. É os mesmos princípios que havia lá no céu. Tudo que ele fez de errado lá, ele trouxe para a terra. E as pessoas vão nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes dele. Porque quando nós estamos no pecado, estamos afastados, e somos criatura, não somos servo e nem filho, nós estamos nos submetendo ao mundo. O mundo é o nosso Senhor. É o mundo que nos oferece. É o mundo que nos dá a tal da oportunidade, mas que detona com a tua vida. Quantos de vocês, por causa de escolhas erradas, estão com uma opressão nesse momento na mente? Se perguntando, por que eu fui fazer isso? Por que eu fiz aquilo? Olha só o que eu fiz com a minha vida. Aonde estava a minha cabeça? Por quê? Não guardou os mandamentos e não quis ouvir a voz de Deus, mas quis ouvir a voz do mundo. Não, eu posso ser senhor de mim mesmo. Eu posso praticar todas as minhas vontades. Eu posso fazer tudo que está na telha. Pode sim. Só não entra no reino. Só não vai entrar no reino. E diz mais no verso 14. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus e andava entre as pedras afogueada. Verso 15. Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer querubim protetor, entre as pedras fogueada. Reprovação divina, destruição total, pecado repreendido, Israel ameaçado e violência. Já tem tudo o que? Preparado para ele. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que te contemple. Autoexaltação, humilhação e humilhação ameaçada e sabedoria o que? Mundana. Quando tu acha que tu é esperto, que tu tem uma sabedoria terrena, perdão da palavra, tu é infelizmente um tapado. Tu acha que tu é esperto, tu acha que tu é malandro, mas tu é um cavalo dele, infelizmente. Tu é um cavalo, tu está sendo usado por ele. Tu está sendo usado por ele para fazer só o que não presta. Mata, rouba, estrupa, assalta. Aí o que ele te oferece na oportunidade, depois que tu já está envolvido na imundícia do pecado? Pega essa droga, que é mais fácil. Ela vai te aliviar a tua tensão. Ela vai aliviar a pressão que está na tua mente. Ela vai te aliviar. Ela vai te aliviar por um momento. Depois volta tudo dobrado, em dobro. Então, quando nós não estamos diante de Deus, estamos afastados,
e queremos viver a nossa vida, não somos servo e nem filho, quer dizer que nós não temos a imagem de Deus. Nós não temos a característica de Deus, mas sim a do príncipe desse mundo. Você consegue entender o que eu estou querendo lhe dizer nessa manhã? Que quando nós estamos no pecado, não somos filhos de Deus. Não somos servos de Deus. Nós somos o quê? Nós somos filhos do príncipe desse mundo, quando estamos desviados da presença de Deus. Quantos nessa manhã a sua mente tem uma perturbação? Uma perturbação que você cometeu, só você conhece, só você sabe. E se questiona muitas vezes, se pergunta: o que vai ser de mim? Para onde é que eu estou indo? Qual é a imagem que você tem nessa manhã? Qual é a imagem que você realmente carrega nessa manhã? A do príncipe desse mundo? Ou a do Senhor Jesus? Como está aqui a tua faculdade mental? Ou a tua mente? Fisicamente? Espiritualmente? Como você está nessa manhã? Mas aí você vai dizer: mas o que Deus quer comigo afinal? Eu já estrupei, eu já matei. Eu cheiro todos os dias cocaína. Eu uso maconha, heroína, haxixe, K9. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade nessa manhã de abandonar os teus pecados, de abandonar a vida que você está levando. Deus está dizendo: volta. Volta para mim. Deus quer fazer de você um grande homem de Deus e uma verdadeira mulher de Deus. Varão que vai levar a palavra. Varoa que vai levar com autoridade. Então ele está falando do próprio Satanás que estava com ele na época, que era um anjo de luz. Estava do lado de Deus. Vivia com Deus, andava com Deus, vivia com Jesus, andava com os anjos. Deus é onisciente, onipresente. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Então, muitas das vezes, a pessoa se deixa se levar pelas ideias dele. E ele diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornarei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Ele fala em 2 Pedro 2, capítulo 2, 2 Pedro 2, verso 6, fala da contaminação no capítulo 43 de Ezequiel, verso 8, e do fogo aqui que é o juízo divino e da iniquidade. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 6, a honra e a glória dada ao nosso Deus nessa manhã. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, ele diz: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele fala do que? Da salvação e da nova arca. Ele está falando. 1 Coríntios, capítulo 10, no Novo Testamento. 1 Coríntios 10. A honra e a glória dada ao nosso Senhor nessa manhã. 10, verso 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram, advertência e mau desejo. Você pode ler 1 Tessalonicenses 5, verso 22 e Efésios 2, verso 3. Cobiçaram, desejaram e aplicaram a sua vida. O que havia em Sodoma e Gomorra? Orgia, swing,
todo tipo de imundícia havia naquele local. E Deus avisou, vamos parar com esse negócio. E Deus falou, para com esse negócio. Volta-se para mim enquanto é tempo. Vem. O que as pessoas fizeram? Elas continuaram teimando, insistindo, praticando, fazendo coisas da época que não eram para ter feito. E o que nós estamos envolvidos no dia de hoje? Dentro de uma Babilônia, que tem todo tipo de imundície, todo tipo de transgressão, todo tipo de pecado. E Deus está o quê? Advertindo a humanidade. Deus está advertindo o povo. O que nós estamos vendo em Nova York? 14 graus negativo abaixo de zero. O que nós estamos vendo em Utah? O que nós estamos vendo em Ohio? O que nós estamos vendo em Portland? O que nós estamos vendo nas demais cidades dos Estados Unidos? O Triângulo das Bermudas, ele é todo ligado ali, naquela região. Ali está o trono dele. É dali que ele manda as suas referências para o mundo inteiro, para que as pessoas se submetam. Ah, tá vindo uma vibe nova, uma onda nova, e agora isso aqui é isso, é aquilo na comunidade. E as pessoas aceitam. Elas não conseguem enxergar com quem estão lidando, quem é o seu inimigo, da onde vem essas ideias, da onde surgiu isso. Porque a sua mente está cauterizada, amém? Não somente cauterizada, mas também como que está cego. Seus ouvidos espiritualmente estão o quê? Agravados. Então aqui ele está mostrando o caráter dele para a humanidade. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós estamos carregando o caráter de quem? O dele. Quer uma resposta? Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26, ele diz. Olha o que ele diz na sua palavra. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ele está falando de quem? De Adão. Ele fala das aves, fala do Criador, fala do homem. Amém? Aqui ele está falando do domínio que ele deu para Adão. Adão colocou o nome em todos os animais. A terra, conforme ele ia capinando, ele ia trabalhando, ia se sujeitar a ele. A terra ia ser mais fácil. Não é uma terra dura que tu encontra hoje para se plantar. Uma terra com dificuldade, uma terra que tu tem que suar, como está na palavra. Aqui ele está dizendo que nós somos o quê? A imagem, a semelhança do Senhor. E a ira do nosso inimigo é essa, que nele não foi feito a imagem de Deus. Consegue entender agora a revolta dele? Por que ele tem tanto ódio de mim e de você? A revolta dele é essa, porque ele não tem o quê? A imagem de Deus. Aqui no capítulo 2 também, verso 19, ele diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e das aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria o nome que o homem deu ao ser vivente. Esse foi seu nome. Então aqui ele está falando, né? Ele está falando aqui nesse exato momento. A honra e a glória é dada ao nosso Deus, no capítulo 2, verso 19. Ele trouxe ao homem para colocar o nome. Ele fala de Adão, fala do homem e do trabalho. Capítulo 2, verso 23, ele disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi o que? Tomada. Ele fala aqui dos deveres do marido. Capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Ele fala do casamento, Mateus 5,32, deveres do marido, Deuteronômio 24, verso 5, e a esposa, Salmo 128, verso 3. Entende o porquê que não tem a ligação? A ligação no mundo espiritual só pode ser dois que se transformam num. Não tem como duas células se transformar numa só pessoa no mundo espiritual.
Então por isso que ele fez o quê? Macho e fêmea. Não tem como eu pegar tipo 2 animais, 2 cavalos e querer fundir, que não vai dar. Ou eu querer pegar 2 vacas e querer, não vai dar. Porque quando ele diz os dois o quê? São uma só pessoa. Consegue entender isso? Então aqui Deus está mostrando que nós somos a imagem, a semelhança e o caráter dele é o que nós temos. Amém? É isso que nós temos do Senhor. E o nosso adversário não tem. A revolta dele é isso. Porque ele não tem a imagem e nem a semelhança de Deus. Louvado seja o nosso Senhor nessa manhã. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Voltando para Deuteronômios 13, verso 4. Aqui, ele diz mais assim no verso 5. Aquele profeta ou sonhador será morto porque falou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, o vosso Deus, para andar nele. Assim tirarei o mal do meio de ti. Ele fala do quê? Libertação de Israel, falsos profetas, líder divino. Ele fala do salário do pecado, que é a morte, a rejeição do mal e fonte de tentação. Quantos se deixam se levar por suas tentações? Quantos se deixam ser levados por elas? Cai na ilusão de ser tentado. São destruídos pelas suas tentações. Põe na cabeça que é aquilo, mas não é. Não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus. O querer de Deus é te salvar para a eternidade. O que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? O que adianta tu ter tudo nesse mundo, mas perder a tua salvação? Não adianta nada. Não adianta você ficar se iludindo. Ah, mas a minha vida... Não. Quer viver, viva. Mas não vai entrar no reino. Ah, mas Deus é amor. Sim, Ele é. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele destrói, Ele mata. Ele está dizendo aqui na sua palavra. Está aqui, Deuteronômios, capítulo 13. Pega do verso 4 em diante o que ele está falando. E ele diz no verso 7, entre os teus deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de um ao outro, extremo da terra. Verso 8, não atenderá, nem ouvirá, e nem terá piedade dele, e não poupará, e nem o esconderá. Quantos são idólatras? Quantos têm os seus ídolos? Ai, a Ivete, Cláudia Leite, ai, o Neymar, seus ídolos. Seu boneco de gesso, pau, de pedra, de metal, plástico, argila, teu ídolo, tua idolatria. Então Deus não pode te atender. Deus não é contigo. Você não é servo do Senhor, e muito menos filho dele. Tu é criatura, criada por Satanás, infelizmente. Porque tu faz tudo o que agrada. Tu faz toda a vontade dele. Tu faz tudo o que ele manda. Tudo o que ele ordena. Como assim? Tu faz tudo. Tu faz tudo o que ele gosta. Tu faz tudo o que ele quer. Quer ver eu te dar um exemplo? Trabalho numa multinacional. E há poucos dias um jovem, 21 anos, ele assim, seu João, eu fiquei com essas 2 meninas. Sodoma e Gomorra. Entende? Ele ficou com as 2 meninas, Sodoma e Gomorra. E ele achou que estava tudo certo. E eu disse para ele, vai te arrepender. Vai te converter de verdade. Vai ter um encontro com Deus. Assim estão as pessoas. Nessa manhã Deus está mostrando quem é servo e é transformado em filho.
Mas quem não é servo e nem filho tem o caráter de quem? Do inimigo. Não cuida do que fala, não cuida do que diz, não cuida do que pensa. Age da forma que acha que está certo. Passa uns minutos, me arrependi, olha a besteira que eu cometi, olha o que eu fui fazer, não era para ter feito, por que eu fiz isso? A Bíblia diz que ele envia os seus dardos inflamados. Mas se eu não tenho um escudo que é o Espírito Santo, como é que eu vou me defender das armadilhas dele? Não tem como. Ele é sorrateiro, ele é sujo, ele vem no sapato de algodão, ele bota os manjar dele na tua frente. Não, toma aqui, pode pegar, não há mal algum. Depois que tu toca, tu já está devendo para ele. É a mesma coisa que você está devendo para alguém. Já parou para pensar nessa manhã? Como é que está a tua vida diante de Deus? Quem somos nós de verdade? Nós somos servos de Deus? Ou servo do mundo? Paulo chegou ao ponto de dizer que ele é escravo do Senhor Jesus. Ele está escravizado, a vida dele está entregue a Jesus e não ao mundo. Será que nessa manhã a nossa vida está entregue a Jesus? Será que a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, que a nossa vida está na mão do Senhor? Ou está na mão dos nossos desejos e vontade? Aonde está a tua vida? Ah, mas eu sou de Deus. Não é. Quando nós estamos no pecado, não adianta querer falar de Deus, porque tu está falando do Deus desse mundo. Tu não está falando de Hashem, tu não está falando de Yahvé, tu não está falando de Elohim. Tu está falando do príncipe desse mundo. Aqui no capítulo 13, verso 4, ele mostra o relacionamento, o seu andamento com Deus. A intimidade, ele diz no verso 3, não ouvirá as palavras daqueles profetas ou sonhador, o Senhor, o vosso Deus, vos prova, para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele fala de um amor espiritual e de prova espiritual, e fala de zelo que nós devemos ter. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Ele diz: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite. Em sonho ele disse: pede o que queres que te dê. Ele está falando do sacrifício em Gibeon e da aparição de Deus. Ele diz: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração. Perante a tua face guardaste-lhe grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Verso 7. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair e nem como entrar. Verso 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Verso 9. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo e para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Servo de Deus, se submeteu a Deus, foi humilde, sacrificou, enxiqueirou 120 animais, meteu fogo. Eu quero só sabedoria, eu quero só discernimento, humildade. Ele teve humildade para ser homem de Deus. Ele não pediu reino, ele não pediu status, ele não pediu glória, não pediu nada disso desse mundo. Mas o mal das pessoas é querer o que? O benefício. Campanha hoje da prosperidade. É o que as pessoas correm. Querem ter um bom carro, uma boa casa, um bom sítio, uma fazenda.
mas não se lembram de Deus. Ele pediu só o quê? Sabedoria e discernimento para julgar o que? O seu próprio povo. Pediu que Deus se chegasse sobre ele. Tu teria coragem de pegar os 120 mil animais que Salomão tinha e meteu fogo, enchiqueirou lá, meteu fogo em tudo? E Deus honrou ele em tudo, abençoou em tudo. Ele só não teve guerra nos seus reinos, porque ele fez aliança com todo mundo, foi onde ele falhou. Mas se você vê, Deus honrou ele, porque ele tinha o quê? O coração voltado a Deus, e não o coração voltado ao mundo. Quando o teu coração está voltado a Deus, as coisas começam a fluir na tua vida, ao natural. Deus vai abrindo as portas. Mas agora, quando tu não é servo e nem filho, então Deus não pode trabalhar. Deus não pode fazer nada. Deus não pode te honrar, porque tu não honra Ele. O problema de muitos dentro da igreja é em honrar a Deus. Ao invés de honrar, querem fazer a vontade da sua carne, os seus desejos, seus costumes, suas tradições e culturas e mania. Ao invés de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, não quer. Quer fazer tudo ao contrário. Amém? Essa era a mensagem dessa manhã. Nós devemos lutar para ser servo de Deus e filhos de Deus, e não termos a imagem de Satanás. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento na tua e na minha vida. A honra e a glória dada ao nosso Deus nessa manhã. Peço perdão, peço desculpa se feri alguém com as minhas palavras. Inscreva-se no canal, deixe o teu comentário de onde você está assistindo. Amém? E deixe o teu nome também para a oração, para que eu possa estar intercedendo e orando por você. E ative o sininho para receber todos os dias pela manhã uma mensagem e uma oração ao meio-dia. Que Deus abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Um forte abraço do tamanho do Rio Grande do Sul a todos vocês. E agradecendo o carinho e a oportunidade que vocês têm me dado no nome de Jesus.